Boa tarde, boa noite, pessoal. Nós vamos dar continuidade à nossa disciplina aqui de histologia, e o segundo tecido que vai ser abordado aqui é o tecido conjuntivo, né? Na aula passada nós vimos o tecido epitelial e agora nós vamos ver o tecido conjuntivo. Como eu já havia adiantado para vocês, o tecido conjuntivo ele pode ter várias denominações, né? É o tipo de tecido que tem várias formas, e eles vão ser responsáveis pelo estabelecimento e manutenção da forma do corpo, beleza? Esse papel mecânico é determinado por um conjunto de moléculas da matriz extracelular que conecta as células e órgãos, dando dessa maneira suporte do corpo. Então ele tem muita essa habilidade de ligar o tecido epitelial com o tecido muscular, né? O tecido conjuntivo fica ali no intermediário. Lembra que ele tem muita matriz extracelular. Então é a característica do tecido conjuntivo, muita matriz extracelular, tá? E diferentemente dos demais tecidos do corpo. Então essa é uma característica que diferencia do nervoso, muscular e epitelial, que não tem tanta matriz extracelular como ele. Ele pode se especializar de várias formas. Então uma das especializações do tecido conjuntivo é o armazenar gordura, que esse tecido de armazenamento vai ser o que? O tecido adiposo, né? O tecido de gordura, aquela camada que vem depois da pele epitelial, tecido conjuntivo propriamente dito, aí vem a gordura. E aí lá no interior do nosso corpo, né, causando outro tipo, fornecendo proteção para a gente, e também armazenando cálcio, né? Tem essa capacidade de armazenar cálcio, íons de cálcio, que é o tecido ósseo, que também é um tipo de tecido conjuntivo. Então o tecido ósseo ele não só dá resistência, né, e estrutura para o nosso corpo, como ele é um armazenamento de cálcio. E também ele vai ser responsável por defesa. Outro tipo de tecido conjuntivo, ele é responsável pela defesa do corpo, que vai nos fornecer coagulação, cicatrização e transporte de gases e nutrientes e catabólitos. Quem é o tipo de tecido que faz isso? É o tecido conjuntivo sanguíneo. Lembrando que o sangue também é um tecido, tá? Ele é composto por células, tem um formato, né, que não é semiaquoso, né, mas ele é um tecido também. Os tecidos conjuntivos vão apresentar diversos tipos de células com diferentes origens e funções. Então é bem diversa a quantidade de células do tecido conjuntivo, é bastante coisa, tá? Algumas células desse tecido, como fibroblastos, originam-se localmente a partir de uma célula mesenquimal diferenciada e permanece toda a sua vida no tecido conjuntivo. O fibroblasto é um tipo de célula que ela inicia ali e vai dar origem às outras células de tecido cartilaginoso, né? O tecido de cartilagem também é um tipo de tecido conjuntivo e ele não sai dali. Tem alguns outros tipos celulares que eles migram, tá bom? Que são outras células como os mastócitos, macrófagos, plasmócitos, originam-se de outros territórios e pode habitar o tecido conjuntivo. Então esse tipo de célula eles vêm de outros locais e vêm formar o tecido conjuntivo. Aí aqui a gente tem uma célula sanguínea, uma célula tronco que dá origem a vários tipos de tecidos. A gente fala que é hematopoética, né? A célula tronco é uma célula que é totipotente, é uma célula que ela pode dar origem à hemácia, outras células sanguíneas como basófilos, eosinófilos, neutrófilos, mastófilos, todas essas são células sanguíneas. Células ósseas,
do tecido ósseo, osteoclasto, como osteoclasto, células nervosas, micróglia, células de Langerhans, linfócito B, linfócito T, que são células sanguíneas. Tá, então isso é a célula tronco hematopoética. Outro tipo de célula que vai dar origem a também tecido conjuntivo é a célula mesenquimal. Pode dar origem a fibroblasto, o tecido adiposo, né? Células de gordura do tecido adiposo, condroblastos, condrócitos, que são do cartilaginoso, osteócito, osteoblasto, são do tecido ósseo, células do músculo liso, célula do mesotélio. Então é muita coisa, tá? Então, quais são as células do tecido conjuntivo propriamente dito? De todas essas que eu falei, tá? São células diferenciadas para realizar determinadas funções. Aqui eu tenho algumas delas. Células do tecido conjuntivo propriamente dito: células mesenquimais, fibroblastos, plasmócitos, macrófagos, mastócitos, células adiposas e leucócitos. Então, algumas delas, como macrófago, plasmócitos, mastócitos e leucócitos, são células sanguíneas. Outro também é célula adiposa, né, que é do tecido adiposo, e células de fibroblastos, que é do cartilaginoso. E a matriz extracelular do tecido conjuntivo, ela vai variar na sua composição conforme as células presentes nesse tecido. Então, dependendo da necessidade, ela é variável, né? Lembra, tem muito matriz extracelular, muita matriz extracelular tecido conjuntivo, mas ela se comporta com variação conforme o tipo de tecido que está sendo abordado. Geralmente é parte de fibrilas, né, fibrilar, e parte não fibrilar, tá? As propriedades da matriz extracelular conferem a cada tipo de tecido conjuntivo suas características funcionais. Então isso daí eu quero que vocês anotem. Tá? A propriedade da matriz extracelular confere a cada tipo de tecido conjuntivo suas características funcionais. Tá bom? Então, vocês vejam que a importância da matriz extracelular para dar a função, para fornecer a função do tecido conjuntivo. Componentes. Primeiramente, do tecido adiposo. Então, lembrando, dentro do tecido conjuntivo nós temos uma variação muito grande de subtipos. Um deles é o tecido adiposo, né? É composto pelas células adiposas e pela matriz extracelular, e consiste na lâmina. Essa matriz extracelular consiste na lâmina externa em fibras reticulares. Lembrando, células adiposas são muito grandes. Por quê? Porque elas têm que reservar energia através de gordura. Então a gente tem, olha aqui uma célula adiposa, o tamanho dela, tá? Vocês vejam aqui a gotícula de gordura e o núcleo espremido aqui no canto. O tamanho dela é mais ou menos 70 micrômetros em pessoas magras. Olha que interessante, a pessoa, quando ela é magra, as suas células adiposas são menores, em torno de 70 micrômetros. Quando a pessoa já é obesa, essas células podem atingir até 200 micrômetros, elas praticamente triplicam, né? 70 até 200, elas duplicam, triplicam quando se relaciona uma pessoa obesa. Várias gotículas lipídicas coalescem. O que é coalesce? Se juntam em uma grande vesícula que comprime o núcleo contra a periferia da célula, que foi aquilo que eu mostrei para vocês na imagem ali. Tem um tipo de tecido adiposo que ele é chamado de multilocular. Ele é basicamente encontrado em bebês recém-nascidos, em humanos. Você está vendo aqui, tá? Em roxo, aqui o tecido aqui em roxo. Deixa eu mudar de cor. O tecido multilocular nas costas, aqui na região dos flancos aqui,
entre as costelas, no ombrinho da criança. Em amarelo é o multilocular, que é o que a gente tem também, os adultos. Mas em amarelo é o multilocular puro, corrigindo, é apenas multilocular. E em roxo é o multilocular e unilocular. O multilocular a gente não apresenta, tá? Então os dois ali, corrigindo, tá? A gente apresenta o unilocular. As células são menores que o tecido adiposo unilocular, em torno de 60 micrômetros. Elas vão ser poligonais, com núcleo central e muitas mitocôndrias e pequenas gotículas de lipídio. Então você vê que tem uma característica. Esse tecido multilocular, além dele reservar energia, ele tem a habilidade de produzir energia. Ele reserva e produz. Reserva através de óleo e produz através de gotículas oleaginosas e produz através de mitocôndrias. E essa denominação multilocular está relacionada com a presença de várias gotículas lipídicas. Então ele não tem uma só como unilocular é o outro, que só tem uma. Ele é multi. Por que ele é tão importante para bebês aqui? É porque ele, além de aquecer os bebês, ele dá energia. Então quando o bebê é recém-nascido, ele está muito suscetível, né? A mãe pode não apresentar leite de imediato e tudo mais, então ele precisa ter essa energia extra e é o tipo de gordura que ele vai ter reservado na sua formação. Então, tecido multilocular é apresentado em tecido adiposo multilocular é apresentado em bebês recém-nascidos. Para que reserva de energia? É uma potente reserva de energia, né? Tecido cartilaginoso, tá? As células vão ser os condroblastos e os condrócitos. Então os dois tipos de células do tecido cartilaginoso são essas. Blasto significa a célula que vai crescer ou secretar. Então tudo que tem o nome blasto é que vai dar origem a outra. Aqui ela está crescendo, tá? Ela é um blasto que está crescendo ou secretando matriz ativamente, enquanto o sufixo cito indica que a célula já foi diferenciada, ela já se modificou. Então o blasto é aquela que está se modificando, então ela ainda vai dar origem a alguma coisa ou ela está secretando. O cito, ele já indica que a célula já se diferenciou, ela não tem muita atividade de sintetizar alguma coisa. Então o condroblasto é aquele que ainda diferencia-se e vai dar origem a novas, secretar novas substâncias. E o condrócito já se modificou e ele está mais tranquilão ali, não faz muita coisa. Então nós vamos ter dos tipos de cartilagem. A principal tipo de cartilagem no nosso corpo é a hialina, que é hialos, quer dizer vidro. Ela é semi-transparente, por isso que recebe esse nome. E ela tem uma matriz homogênea vítrea, tá? Quando você pega uma cartilagem hialina e limpa bem ela, retira tudo e fica só a cartilagem, ela tem um aspecto meio vítreo assim, por isso que é hialos, né, de vidro. Vão ser muito finas e não se agregam em fibras. A cartilagem hialina, ao mesmo tempo que ela é firme, ela é flexível. Um exemplo é a da nossa traqueia aqui. Ela precisa ter a flexibilidade, tá, do nosso movimento aqui, e ao mesmo tempo ser firme e ficar aberta para o ar passar ali, e grande resistência ao desgaste. Também tem outra característica. A cartilagem hialina é aquela primeira cartilagem do feto, que quando o bebê nasce ele tem muita cartilagem ao invés de ossos. Essas cartilagens vão sendo substituídas por ossos, tá? Então ela vai dando suporte para a criança crescer, ao mesmo tempo que ela dá suporte para crescer e cresce rapidamente e vai substituindo por ossos. Nos ossos longos, por exemplo, no fêmur, a cartilagem ela se mantém nas suas extremidades. Papai, o desenho.
sei, pai.